É impressionante como as subtramas da Fórmula 1 sempre envolvem uma corrupção, do automobilismo em geral, né? A gente cobriu uma recentemente aqui, uma subtrama um subplot aqui do automobilismo brasileiro, né? De um piloto supostamente envolvido com o PCC. E agora a gente tem um da Fórmula 1 saindo, que envolve o GP de Singapura, um escândalo de corrupção gigantesco, e o motivo do GP de Singapura existir ser um escândalo de corrupção. E assim, né? Fórmula 1 mexe com muita política, mexe com muito poder, mexe com muito dinheiro. E, obviamente, em algum lugar vai ter que ter envolvido algumas... Em todo lugar tá envolvido, né? No final dos contos. A Fórmula 1, historicamente, está sempre envolvida com alguma sacanagem. E aqui em Singapura estourou um escândalo de corrupção. Não é de hoje, mas a bomba caiu agora. Já tá desde 2023 acontecendo, pela matéria da BBC, que eu tô lendo aqui nesse momento, falando sobre como Ong Beng Seng, um bilionário do ramo... Não é um ramo específico, é do ramo... Ele é dono de uma empresa de hotelaria, assim, turismo em geral. Entre elas a Mario Monvoy, que tá envolvido, né, não em corrupção no caso, mas no ramo de turismo, de hotelaria, etc. E faz parte do bolo de empresas dele e patrocinou a Fórmula 1 por muito tempo. Patrocinou a Mercedes, que eu me lembro agora, mas deve ter participação com outras equipes também. Mas ele é um cara que sempre teve muito envolvimento com a Fórmula 1, Ong Beng Seng. E esse é só um dos personagens da nossa história. Existe um outro personagem que é muito importante pra gente entender ela, que é o Iswaran. Esse cara é um político de Singapura há muito tempo. Ele tá na política lá em Singapura desde 2001. Então é um político veterano, já tá há muitos anos envolvido em vários cargos públicos dentro do território de Singapura. E, recentemente, eu não sei quanto tempo é um mandato, né, em Singapura, mas ele estava servindo como ministro de transporte do país, de Singapura, desde 2021 até 2024, foi o mandato dele como ministro de transporte. Ele já foi ministro de outras áreas também do governo singapurenho, não sei se é assim que fala, né, quem é de Singapura. Eu sou bom em saber bandeira, não sei falar como é a nacionalidade de cada país. Mas ele servia como ministro de transportes de Singapura. E esses dois personagens, especificamente o Oh Bong Seng, tiveram um papel muito importante para trazer a Fórmula 1 para Singapura. Principalmente o Ong Bong Seng, ele por ser um bilionário do ramo do turismo, era alguém que se beneficiaria muito, né, da vinda da Fórmula 1 para Singapura. E ele sempre foi alguém que vendeu muito essa ideia pro governo do país, vendeu essa ideia de que seria interessante, principalmente pro turismo. Obviamente tinha os interesses pessoais, né, porque ele é dono de várias redes de hotéis, então com o GP acontecendo, os hotéis dele se encheriam na época, então para ele é positivo, ele poderia aumentar o preço das hospedagens também. E ele foi alguém muito importante em vender a ideia, em conversar, fazer esse intermédio da Fórmula 1 com o governo de Singapura. Inclusive o Iswaran também era alguém que apoiava muito as ideias do Ong Bong Seng. O que aconteceu então, agora pula o tempo, né, conseguiram vender a ideia da Fórmula 1, beleza. O que aconteceu agora foi... O Ong Bong Seng já está sendo investigado desde 2023 por alguns escândalos fiscais. Entre eles, inclusive, a própria Fórmula 1. Algumas sonegações de impostos, algumas lavagens de dinheiro que envolvem o nome dele e das empresas que ele estava controlando e também envolvendo o que ele patrocinava a Fórmula 1. Não tem um envolvimento direto da Fórmula 1, mas sim ele usando a Fórmula 1 em Singapura para esses escândalos fiscais, para essas lavagens de dinheiro, para essas supervalorizações, que é lavagem de dinheiro no final, né, no caso, só outro nome para lavagem de dinheiro, mas basicamente ele estava sendo investigado por essas questões fiscais que ele estava burlando dentro do governo de Singapura. E agora, em 2025, descobriram que o Ong Bong Seng tinha alguns acordos secretos com o Iswaran de presentes que ele dava pro Iswaran para ajudar o Iswaran pro Iswaran ter uma motivação para querer esconder provas, ajudar a dificultar a investigação dentro do próprio governo. Então ele chegava lá e pagava uma viagem, dava de presente uma viagem pro Iswaran. Ele chegava e comprava um presente, um carro novo pro Iswaran. E entre esses presentes, ele sempre garantia para ele também um camarote no GP de Singapura da Fórmula 1, que foi algo que os dois lutaram para ter ali no país. Um dos grandes problemas de tudo isso existe uma lei, pelo que eu tô entendendo na matéria da BBC aqui, de que em Singapura você não pode aceitar presente sendo
Sendo um oficial de Estado, você não pode ter a presença, assim, necessariamente de empresários. E tudo que for pago pra você, você tem que devolver nesse sentido você tem que pagar de volta o valor pro Estado pra que tenha sido com uso oficial nesse caso, então. Então, assim, se ele pagou a viagem pro Issuaran, o Issuaran tinha que pagar a viagem de volta pro Estado do próprio bolso. Então, o que acontecia? Ele pagava as coisas, dava esses presentes pro Issuaran, e o Issuaran sonegava essas coisas, falava que ele tinha comprado, ou inventava algum outro método de ter conseguido essas coisas, e as viagens, que aí você não tinha muito como, né, mentir, ele tá fazendo a viagem pro lugar, né, tipo, o ingresso não caiu, passagem de avião não caiu no colo dele. Então, aí sim, ele ia lá e pedia pro Onbonsen comprar pra ele passagens do voo mais barato possível pra ele poder pagar e falar, viu, não tem que se preocupar, eu tô conseguindo os ingressos ali pro camarote da Fórmula 1 de forma legal, não tem que se preocupar. E a passagem eu mesmo tô pagando, ó, pra provar que não tem nada de irregular nisso. Daí, eventualmente, durante uma investigação aqui, o Onbonsen confirmou, ele admitiu que tava dando todos esses presentes pro Issuaran, e que ele não pagava de volta o governo. E entre eles, diversos pacotes premium, diversos pacotes super luxuosos que envolviam o GP de Singapura, que ele não pagava de volta. Simplesmente ele não pagava de volta. Então, dois dos nomes mais importantes de trazer o GP de Singapura pra Singapura, né, trazer a Fórmula 1 pra Singapura, foram pegos num escândalo de corrupção gigantesco acontecendo lá no país. E agora o Onbonsen, ele foi condenado, ele já tá muito idoso, mas ele já foi condenado a 79 anos de prisão, e ele provavelmente não vai cumprir, tanto porque não vai ter, né, não vai sobreviver o tempo necessário pra isso, mas porque ele tá com câncer nos ossos também, e ele precisa de um tratamento médico específico, então ele não vai cumprir a prisão dentro da prisão de fato, ele vai ter um regime especial e etc. Mas sim, né, um bilionário você não espera que ele vai ser preso de fato nunca, porque essa é a sociedade que a gente vive. Mas é basicamente isso que tá acontecendo lá em Singapura, e envolve diretamente a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 era uma ferramenta que estava sendo usada pelo Onbonsen para lavar o dinheiro dele e também para dar presentes para ministros, o Issuaran sendo o principal nome, porque era o ministro de transportes do país, para ajudar lá dentro do governo a ele mexer os pauzinhos dele e tirar o nome do Onbonsen das investigações. Então é isso, né? As subtramas da Fórmula 1 são sempre coisas saudáveis, sempre envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro e desastres fiscais de agentes públicos do país. É só coisa boa, né?